A Recopa Sul-Americana, hoje, logo mais 21h30, no Caldeirão, Estádio Atlético Paranaense, Arena da Baixada. Furacão volta a campo para a partida primeira desta grande final. Lembrando que a volta acontece no próximo dia 30 em Buenos Aires, no Estádio Monumental de Núñez, casa do Clube Atlético River Plate. O técnico Thiago Nunes comandou ontem a última atividade da equipe rubro-negra, trabalho realizado no CAT Alfredo Gotardi, o CT do Caju. A novidade foi a presença do lateral direito Jonathan, ele que se recuperou e deve aparecer na equipe rubro-negra, sendo novidade do time atleticano para esta grande decisão de logo mais na arena. Lúcio Gonzalez também volta à equipe, é o gringo, o comandante, o Lúcio Gonzalez, deve inclusive ser capitão da equipe rubro-negra, que tem também outro expoente na lei do ex, como a gente costuma brincar na gíria do futebol, outro que já passou pela equipe do River é o Marco Ruben, outro gringo argentino. Ele é o principal artilheiro do Furacão dentro da competição internacional, a Conmebol Libertadores. E quem sabe, de repente, nesta Recopa não possa brilhar a estrela do Marco Ruben. Mais um detalhe, o Wellington, que foi expulso contra o Boca Juniors, pode jogar de forma normal e natural. É outra competição. Libertadores não é a decisão da Recopa, muito embora a competição seja organizada pela Conmebol, pela Sul-Americana, o Wellington está livre, pode jogar. Assim sendo, a tendência, pelo menos na teoria, no campo da especulação, é que o técnico Thiago Nunes tem o Atlético com a seguinte formação: Santos no gol, na direita a presença do Jonathan, dupla de zaga com Léo Pereira e Paulo André, com o Renan Lodge na esquerda, 3 jogadores de contenção no meio campo, Wellington como primeiro volante, Bruno Guimarães o segundo volante e o Lúcio Gonzalez flutuando entre linhas com a presença do Nicão. Na frente, Rony e Marco Ruben. Sem delongas, é o questionamento para o nosso comentarista, professor Silas de Graff. Hoje é o que tem de melhor, não tendo a presença do Thiago Heleno e do Camacho por questão de doping. O Thiago Nunes encontra, no meu entendimento, uma boa formação. Quero ouvi-lo. Exatamente, é uma boa formação e ainda mais com a presença do Lúcio Gonzalez, uma equipe experiente, porque o Lúcio ele tem um papel fundamental dentro do meio de campo do Atlético, que é o cara que cadencia, o cara que organiza, apesar da idade, como diz a história, o Lúcio ele não corre mais, ele já conhece os atalhos do campo, então ele se preserva durante a partida, mas joga mais com a inteligência. Então o que falta de velocidade pela idade, sobra de inteligência e de experiência para o Lúcio Gonzalez. Então eu gosto da presença do Lúcio num jogo dessa envergadura aqui. É o que tem de melhor. O Thiago Nunes teve aí praticamente todo esse tempo de descanso para a equipe, então a equipe vai estar bem preparada fisicamente para esse confronto. Agora eu digo o seguinte, é um confronto muito mais difícil. Quem está imaginando aquele jogo como foi contra o Boca Juniors, que o Atlético passeou em campo 3-0, contra o River não é bem assim. O River é uma equipe extremamente competitiva, é uma equipe que joga com um coletivo muito forte. Então o Atlético vai ter muito mais dificuldade para enfrentar esse adversário. Mas não é impossível, não é difícil. O Atlético acho que tem time, tanto quanto o River, o Atlético tem time para poder vencer. E vencendo, se puder abrir uma vantagem expressiva, porque daí o jogo da volta é muito mais complicado. A gente não combinou na pauta, o programa aqui no Placar Transamérica, canal 59 TV Digital, é sempre em tempo real, com som digital, direto e ao vivo. No meu eletrônico digital aqui, 12 horas e 7 minutos. Digo isso porque o programa é ao vivo e eu não mostrei a pauta para o professor Silas de Graff, porque hoje não deu tempo com a nossa produção e ele falou do Dom Lúcio Gonzalez. O Lúcio é um jogador experiente, tarimbado, rodado, campeoníssimo, serviu inclusive a seleção argentina e o Lúcio está na nossa pauta. Eu costumo brincar com ele que ele é igual ao vinho, quanto mais velho ele fica melhor. E o professor Silas falou, conhece os atalhos do campo, é um cara de liderança, disse até no boletim que pode vir a ser capitão da equipe rubro-negra nesta noite contra o River, tem história também na equipe do River Plate, ele é nosso companheiro, toma um chimarrão, o Lúcio Gonzalez. Por isso, tem VT do Dom Lúcio Gonzalez de La Mancha, el comandante aqui no Placar Transamérica. Fala, Lúcio! Você falou lá na final da Sul-Americana que uma final não se joga, se ganha, né? Repete agora essa frase para o final da Recopa. Sim, o pensamento é o mesmo. A gente vai encarar esses 2 jogos com muita ilusão, sabendo que enfrentamos um rival com muita história, mas nos preparamos muito bem para
para amanhã poder fazer um grande jogo e depois na Argentina novamente ter uma semana para preparar aí o jogo de volta. Tem algumas semelhanças, né, entre as duas equipes. São dois times e as estatísticas da Libertadores mostram isso, que gostam muito de ter a bola, né? O River é o time que mais tem posse de bola na Libertadores, o Atlético é o quarto time, se não estou equivocado. Você vê mais semelhanças entre essas duas equipes no jeito de jogar e você acredita que ter a bola, sobretudo no jogo da Arena, é o caminho para o Atlético para anular o time do River? Como você falou, os dois times têm características muito parecidas, os dois times propõem sempre uma forma de jogar e gostam de ter a bola, mas também uma das características de ambos é que a gente quando não tem a bola quer recuperar rápido e eles também fazem o mesmo, então estrategicamente e taticamente vai ser um jogo especial e acho que vai ser um jogo lindo de ver e de analisar também, porque os dois times têm propostas mais ofensivas que defensivas, então esperemos a gente poder conquistar um bom resultado, que acho que é uma vitória, depois se pode ser por uma diferença maior, muito melhor. Este o experiente Lúcio González, o gringo argentino, em entrevista pré-jogo ontem aqui no Placar Transamérica. Pois é aquilo que a gente falou, o Lúcio realmente é o comandante, é a inteligência do time ali no meio de campo. O sistema defensivo do Atlético, ele é bastante sólido, é bastante consistente. O Bruno Guimarães é o cara que vai fazer toda a armação, a saída de bola, a qualificação no passe. E aí o Atlético tem que usar a velocidade do Rony e o bom posicionamento, a capacidade de finalização do Marco Rubio. Então, com certeza, vai ser um jogão. Agora, no meu destaque, eu citei uma coisa ali, Destre, que até o torcedor atleticano deve ter observado. A gente não vê a mídia nacional destacando essa decisão, a grande decisão de uma equipe brasileira. Infelizmente, aqui no Brasil, parece que quando se trata de uma decisão envolvendo equipes aqui do Paraná, é como se fosse um jogo normal, é como se fosse um amistoso. Agora, se você observar o Destre que esteve lá no CT, acompanhando todo o trabalho do Atlético, vê a quantidade da imprensa argentina, porque eles estão tratando isso aqui como realmente uma decisão do melhor time da América. E é o que está acontecendo, é o melhor time da América que vai ser definido nessa partida. É o campeão da Sul-Americana com o campeão da Libertadores. Então é para decidir quem é o melhor time da América no momento. E é isso que a imprensa argentina está destacando. E infelizmente apenas a imprensa paranaense é que está conseguindo enxergar isso aí. Eu vou até um pouco mais longe aí, se você, telespectador, me permite, para trazer mais subsídios. São 60 jornalistas da Argentina. Sabe? Tem noção do que 60 jornalistas da Argentina e, infelizmente, aqui na mídia nacional, na nossa imprensa, e eu como jornalista posso falar de cadeira, porque estou há mais de 20 anos na história, a gente conhece. Quando chega uma equipe do estado do Paraná numa final de campeonato brasileiro, é o patinho feio da jogada. Já aconteceu isso com o Coritiba, com o Atlético, o Paraná já foi campeão da Série B, enfim, é o patinho feio da jogada. Por quê? Porque o eixo, que a gente chama de eixo do mal, Rio-São Paulo, muito embora eu seja uma pessoa muito nacionalista, mas a imprensa ela é subdividida. Experimente chegar um clube, por exemplo, um Vasco, um Flamengo, um Fluminense. Não, aí vale a pena destacar, tem televisão, tem o reconhecimento que hoje o estado do Paraná merece. O Atlético está trazendo o nome do estado do Paraná para ser conhecido na América do Sul e, por que não, mundialmente. Então fica aí um puxão de orelha para a rapaziada que não gosta do futebol paranaense. A gente está pouco se importando com vocês também, da mesma forma. Agora, não trazer o fato jornalístico, não dar a devida cobertura e não reconhecer que hoje o Atlético é sim um time grande, nacionalmente falando, e por que não? Está se firmando no cenário internacional, a conquista da Sul-Americana comprovou, carimbou isso. Por que não o Atlético vencer essa Recopa e colocar o seu nome de vez no cenário mundial? Aí eu quero ver o que a mídia de São Paulo e do Rio vai falar do Atlético. Depois que ganha, aí fica todo mundo amiguinho. Aí vai todo mundo lá no CT fazer amizade, quer fazer matéria jornalística, mas quem está no dia a dia, cobrindo e dando força para o Atlético e para o futebol do Paraná, está todos os dias trazendo o fato jornalístico e levantando a galera, elevando o nome do estado do Paraná, do que fazem os clubes do nosso estado, Coritiba, Atlético e Paraná,
com a grandeza que tem o nosso estádio. Então fica também esse adendo aí, é um puxão de orelha para a rapaziada que não gosta, não tô nem aí se vão gostar ou não também, a gente trata com a verdade. Não gostou, pode mandar sua crítica, sugestão, 99128-4698 ou ainda pelo nosso Facebook, @TV Transamérica, mas o estado do Paraná, os clubes do Paraná merecem sim mais respeito por parte de toda a mídia nacional. Falei, tá, Silas? Desculpa o desabafo. E a verdade é isso, a gente já observou em outras oportunidades, aí depois que ganha, aí daí no dia seguinte está a mídia nacional. Tá porque o Atlético Paranaense. Tá, por que você não veio antes? Por que você não deu o verdadeiro destaque? Então é justamente isso aí, o que eu senti, a falta da mídia nacional dando o destaque que nós estamos disputando, um jogo que vai definir o melhor time da América. Tá? É só isso que está sendo disputado. E a mídia nacional trata isso aí como se fosse um mero amistoso. A imprensa argentina, que eu falei em número de 60 profissionais ontem lá no Cátia Alfredo Gotardi, CT do Caju, eles vêm acompanhando o River. É a 8ª final que o River chega desde o início do trabalho do Marcelo Gallardo. São 7 conquistas da equipe do River e eles dão o devido valor àquilo, eles são bairristas, sabe? O da minha terra é o melhor, o do outro eu não quero saber, eu vou lutar pelo que é da casa, o meu. E isso o portenho, o argentino tem aquele sangue, portenho mesmo, o argentino sabe valorizar as suas conquistas, o seu futebol, a sua tradição. E até a título de curiosidade, a gente é procurado por muita gente da Argentina, por profissionais de imprensa. Eu ontem fiz aí 14 boletins para falar do Atlético Paranaense com correspondente aí de TVs, rádios, jornais, trazendo subsídio de informações. Os argentinos, não é que parece, eles estão muito mais interessados na final, estão dando a relativa importância, porque se trata de uma conquista internacional, que vai elevar o nome daquele que vem a ser campeão no cenário mundial. Falei bastante do River, vamos saber as informações do Clube Atlético River Plate, Los Milionários, do técnico Marcelo Gallardo. Quem tem as informações da equipe portenha, da equipe argentina, é o repórter Matheus Vieira. Boa tarde, um abraço. E o River, Matheus? Pela partida de ida da grande final da Recopa, o atual campeão da Copa Libertadores, o River Plate, visita o campeão da Sul-Americana, o Clube Atlético Paranaense. Jogo marcado para hoje à noite, às 21h30, na Arena da Baixada. A equipe argentina vai em busca do primeiro título desta temporada, já que foi eliminado nas quartas de final da Copa da Superliga Argentina, derrota contra o Atlético Tucumã, e ainda encerrou o Campeonato Argentino na 4ª colocação. A provável escalação do técnico Marcelo Gallardo será de Armani, Mayada, Martinez, Quarta, Pínola, Casco, Enzo Pérez, De La Cruz ou Zuculini, Palácios, Inácio Fernandes, Matias Soares e Lucas Prato. O clube argentino vai em busca de um bom placar para levar vantagem no jogo da volta. Retorno com vocês os estúdios do Placar Transamérica. Obrigado ao Matheus Vieira com as informações dos Milionários, o Clube Atlético River Plate, que faz a partida de volta em Núñez, no estádio Monumental de Núñez, no próximo dia 30 do corrente mês. Chamou, falou, falava em off, a história do River Plate. Vale agora ao vivo. Exatamente, a diferença que tem é assim, o River Plate, historicamente, ele sempre é um time coletivo. Então você jamais vai ver na história do River, o jogador que foi o grande destaque, esse foi o grande nome, assim como no Boca Juniors tinha lá o Riquelme, que carregou o Boca Juniors por muitos anos lá. O River nunca teve assim um jogador, claro, tem jogadores que se destacam, mas é um time coletivo. Então sempre o River é o time todo que joga e ele não depende de um jogador especificamente. Por isso que é um jogo muito interessante que o Atlético vai ter, porque vai enfrentar uma equipe que ela não é um jogador que você tem que marcar, dar uma atenção especial para um ou para outro. Não, você tem que dar uma atenção especial para o time todo, porque o jogo da equipe do River é um jogo coletivo, um jogo competitivo, um jogo bastante forte. Por isso que vai ser um jogo muito interessante. Então não adianta ficar só marcando o Lucas Prato, ele sozinho resolve, mas é um jogo coletivo. É um jogo coletivo, exatamente, porque ali o meio de campo, junto com os laterais,
ele forma o conjunto. E aí o conjunto, o que acontece? Geralmente, daí no conjunto, um valor individual acaba se destacando, mas não pelo valor individual, mas pelo que o conjunto produziu para que esse valor individual brilhasse. Equipe compacta, equipe que joga em conjunto, que tem entrosamento e tem também valores individuais que a gente pode destacar. Eu falei do Lucas Prato, tem um bom goleiro, o Armani também é um bom jogador. Matias Soares, um excelente jogador, Armani, fantástico. Tem valores individuais também. O Marco Pérez lá também é outro jogador que se destaca. Mas coletivamente é uma equipe extremamente forte, prenúncio de um grande jogo, não só por ser uma final, a primeira da Recopa na Arena, mas a gente tem todos os ingredientes para um excelente jogo logo mais, 21h30 na Arena. Amanhã, a repercussão dessa partida aqui no Placar Transamérica.